Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar sobre o capítulo 338 do mangá. Como a gente sabe, Asta agora está em um reino completamente diferente, ao lado do amigo de infância do seu capitão que se tornou extremamente poderoso e que sabia sobre tudo o que aconteceu no reino de Clover, nos outros reinos e também sobre Lucius e o seu plano. E a gente vai falar sobre como ele vai tornar Asta mais poderoso para retornar para aquele confronto. Vamos falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje, então já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é muito importante e muito vai ajudar o canal, super vai ajudar o canal mesmo, então deixa o gostei aí embaixo e se inscreve também se você for novo por aqui, isso é muito importante e ajuda demais a gente. Agora sim, sem mais delongas, bora direto pro vídeo. Galera, então como a gente sabe, o Asta neste momento, ele tá num outro reino, mas ele não é o único que tá se fortalecendo pra essa batalha atual e bem, a pessoa que está o treinando, Ryuma, também sabe sobre os outros magos que estão ficando mais fortes neste momento. Então agora bora para nossas previsões para o capítulo dessa semana. Começando pelo próprio garoto da anti-magia. Agora ele deve aprender mais sobre novas técnicas, mais sobre o Ki e sobre novos poderes que são utilizados na Terra do Sol Nascente, no local onde o Capitão Yami nasceu e cresceu. O Yami ele foi pro reino de Clover pouco tempo antes de receber o seu Grimório. Então ele aprendeu bastante coisa naquele reino, mas não o suficiente. Ele ainda não era tão proeficiente nas artes que são utilizadas naquele lugar. Ele ainda utiliza a katana, que é uma forma de combate utilizada por todo mundo ali, e a gente realmente viu que as pessoas estavam carregando katanas, e o Yami, ele realmente utiliza uma, mas ele utiliza do seu próprio jeito para conseguir utilizar a sua magia de escuridão de uma forma mais veloz. Porém, ele possivelmente não passou por longos treinamentos disso. Ele não aprendeu de forma tão certeira a utilizar a katana como, por exemplo, o Ryuma, que deve ter treinado por muito mais tempo aprendendo novas técnicas, se tornando mais forte, porque basicamente, se aquele lugar fosse ter um rei mago, seria ele. Ele é o Shogun daquele lugar. Então, em teoria, ele é o mais poderoso. E como ele sabe sobre tudo que tá acontecendo, ele também sabe da força e também da fraqueza do Capitão Yami e dos outros magos que estão no reino de Clover. Então ele vai ensinar o Asta alguma técnica que seja necessária e talvez suficiente para conseguir vencer Lucius. O problema é que possivelmente não tem tanto tempo para fazer isso. Afinal, aquele vilão já começou a se movimentar, os seus planos já estão em ação. Então o Asta, ele precisa o mais rápido possível se fortalecer, talvez aprendendo mais sobre Ki, talvez aprendendo a emanar Ki, utilizar o Ki no combate e também aprendendo como lutar melhor com a espada, como utilizar mais da anti-magia e talvez até mesmo, como eu comentei em outro vídeo, como lutar lado a lado com o Lieb. Eu já fiz um vídeo falando especificamente sobre como eu acredito que possa ser esse treinamento. Então a gente vai falar sobre outros treinamentos que também estão acontecendo. Em um outro reino, um outro mago acredita que o Asta pode voltar, mas se não voltar, ele é que será o rei mago e ele se fortaleceu, ele treinou pra isso e agora ele tá lutando não só pelo reino de Clover, não só pelo mundo dos magos, mas sim pra se vingar pelo que aconteceu com o seu rival, com o seu irmão. Eu tô falando do Yuno, e o Yuno surpreendeu a todos porque agora ele mudou completamente. Ele se tornou muito mais forte, assim como ele sempre vem se tornando, e a gente sempre acreditava que ele não tinha tantas motivações quanto o Asta, mas o Yuno agora ele se provou ter uma motivação gigantesca no momento em que ele vai enfrentar um mago em que todos acreditam que ninguém tem poder pra vencer. Ele está caçando demônios de ranking alto, o que é extremamente perigoso, e fazendo tudo isso apenas pra ficar mais forte e pra se vingar pelo que aconteceu com Asta, pra ir atrás daquele mago. Por mais que ele ainda fale sobre o sonho de ser rei mago, ele já mostrou no capítulo anterior e também nos últimos acontecimentos que ele tá fazendo isso pelo garoto da anti-magia. Ele tá fazendo isso pelo seu irmão, pelo Asta. E ele então deve lutar sim contra Lucius mais uma vez e possivelmente ao lado de Asta, passando os dois juntos nessa batalha final. Os dois como irmãos, amigos e rivais enfrentando um inimigo em comum, Lucius, aquele que possui o poder demoníaco mais poderoso, purificado e comprimido em um só único poder. Aquele que é o mais forte usuário de poder demoníaco que já apareceu no mangá de Black Clover até os dias de hoje. E enquanto isso, outros magos também estão se fortalecendo. A gente viu a fúria e a tristeza do Capitão Yami ao ouvir falar sobre o que aconteceu e ao ouvir falar sobre Asta. Ele não aceitou aquilo e outro mago também não aceitou, o seu vice-capitão, o Knight, que a gente viu no capítulo passado que foi diretamente falar com os membros do esquadrão, contar a eles o que aconteceu, o que houve com o garoto da anti-magia e como ele ainda quer acreditar com todas as suas forças que o Asta ainda tá vivo e que ele vai voltar. E pra quando ele voltar, ele queria estar mais forte pra poder lutar contra aquele inimigo e todos os magos concordam. Dessa forma, os touros saíram ao lado dele pra se fortalecer e também partir em missões. E assim, eu acredito que em conjunto eles vão passar em um treinamento pra aumentar assim a força em conjunta que eles possuem. Ou seja, um estaria treinando a fraqueza do outro e também aumentando as suas habilidades em conjunto, criando novas magias conjuntas, porque a gente via no começo de Black Clover que os membros do esquadrão, principalmente em momentos aleatórios, eles
conseguiam criar magias em conjunto. Eles basicamente uniam suas forças para criar uma nova magia unindo o poder de todos eles. Porém, com o tempo eles foram fazendo menos isso e cada um foi ficando individualmente mais forte. Eu acredito que agora vão voltar a essa origem. Todos eles vão treinar juntos e ficar sim individualmente mais fortes, mas também criar novas técnicas que só podem ser utilizadas em conjunto. Assim eles podem criar técnicas perfeitas, técnicas que um pode fortalecer a fraqueza do outro e assim deixar as suas magias sem nenhum ponto fraco, criando magias conjuntas a um nível supremo. E a gente sabe que eles já são sim o esquadrão mais poderoso do reino e agora eles têm tudo para se tornar mais poderosos ainda, lutando por um membro daquela família. Afinal, aquele esquadrão realmente é uma família. E a gente viu como todos eles se esforçaram, por exemplo, quando Asta teve seu braço amaldiçoado. A gente viu também quando o Capitão Yami foi levado, como todos eles treinaram e se esforçaram para conseguir elevar os seus poderes mágicos e aprender novas magias para lutar e salvar o Capitão. E por isso eles se tornaram tão fortes, porque eles estão lutando um pelo outro. E agora o Asta lutou por todos eles, que sempre foi uma força motivacional para todos eles, e foi um dos motivos para que eles ficassem mais fortes, para que eles vissem que eram capazes de superar todos os limites possíveis e imagináveis. O garoto da anti-magia foi atingido e desapareceu. Talvez tenha perdido sua vida. É isso que eles acreditam, e por esse motivo, eles querem ficar mais fortes para quando Asta voltar, ou conseguirem se vingar caso ele não retorne. Dessa forma, eles precisam de um poder abismal, um poder gigantesco, e isso deve acontecer no mangá de Black Clover a partir de agora. Então eles devem se tornar muito mais fortes treinando ao lado do Knight, e o Knight também deve se tornar muito mais forte ao lado dos 4 demônios que estão com ele, talvez criando até mesmo aquela transformação completa que ele ainda não aperfeiçoou, um poder que uniria os poderes dos 4 demônios, e dessa forma ele com certeza deve conseguir o poder de um demônio de ranking superior. A gente viu que na luta contra Lúcifer ele quase chegou nesse nível, e então ao lado do Capitão Yami ele conseguiu enfrentar aquele demônio, e talvez ao lado de todos os membros do esquadrão, nesse grande treinamento, ele consiga finalmente atingir esse nível, além de todos os outros magos conseguirem atingir também um alto ranking, enfrentando agora esse inimigo, enfrentando agora a batalha final, e todos eles devem ficar muito mais fortes, e eles já são incrivelmente poderosos. Dessa forma, a gente deve ter, depois de tudo, já não neste capítulo mais, que deve apenas introduzir treinamentos, o grande reencontro de Asta e sua família, os membros do esquadrão, para que todos eles possam enfrentar Lucius e aqueles que estão ao lado dele, aqueles que foram atingidos pelas magias de alma. Porque a gente realmente viu, a irmã Lily foi transformada, ela teve sua alma modificada, ela recebeu poder demoníaco e se tornou uma paladina. Mas Dan Macho, ele aparentemente tinha perdido a vida anteriormente, porém ele recebeu a sua vida de volta quando se tornou um paladino. E vimos que tem 2 magos misteriosos, e se o Dan Macho conseguiu sua vida de volta, pode ser que esses 2 magos sejam Morgan e a mãe do Asta Lista. E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso pra vocês, mas sim, eu acredito nessa possibilidade, e a gente vai falar mais sobre isso porque eu realmente acredito que agora a gente pode, depois desse grande inimigo, ter um final feliz com reencontros familiares. Knight teria o seu irmão de volta, Morgan, por quem ele fez tudo, por quem ele aprendeu a lutar, por quem ele ficou mais forte e por quem ele enfrentou a Tríade, aquele que era o sorriso em sua vida, a magia de luz em sua magia de sombras. Da mesma forma, Asta e Lieb teriam um reencontro com a mãe deles. Lista reveria seus filhos agora muito mais velhos do que no passado. Eu acredito que seria incrível ela o reconhecendo Asta imediatamente, mesmo ele agora já tendo crescido, mesmo ela só tendo visto quando ele era um bebê. Eu acho que tudo isso seria incrível. Comenta aí embaixo o que vocês acham e esperam do mangá, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!